Amém, amém, gente? Hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos que a gente está fazendo, voltado, na verdade, para compreender o que é essa restauração que nós falamos, esse retorno que nós tanto comentamos. Então a gente já vem, hoje eu acho que é a nona ou a décimo episódio, mais ou menos. Nono. O nono, você tem aí todos eles, o tema? Nós começamos desde aquele momento que nós falamos sobre Yeshua, o judeu, mostrando como ele era um judeu desde pequeno, os seus pais, em Nazaré, como ele era respeitado e cresceu como alguém respeitado em meio ao mundo judaico, E nós falamos sobre diversos temas nessa caminhada. Mas eu confesso que antes de entrar nesse assunto, eu preciso trazer uma mensagem antes aqui. O Senhor está me incomodando. Ontem nós iniciamos um novo mês do calendário, o segundo mês dentro daquele calendário que foi estabelecido em Êxodo capítulo 12, quando o povo sai do Egito. O Senhor diz: olha, esse passa a ser agora o primeiro mês para vocês desse calendário. Um calendário que foi estabelecido para um povo que estava sendo formado. Quem é povo de Deus tem um calendário específico. E o calendário começa exatamente no mês de Nissan, onde nós temos a celebração de Pêssar. Ontem, ao pôr do sol, nós iniciamos um novo mês, o segundo mês desse calendário, chamado mês de Iyar, o mês de Iyar. E esse mês ele tem uma essência maravilhosa para a nossa vida, e uma delas é a respeito de cura, porque a frase que é mencionada nesse mês é Ani Hashem Rofecha, eu sou o Deus que te cura. Aleluia. Enquanto eu estava ali, o Senhor estava ministrando ao meu coração, dizendo que essa cura que está presente nesse mês, ela é muito mais do que uma cura física que muitos possam estar desejando, mas ela fala de uma cura mais profunda, de uma cura a nível espiritual. E ele falava para mim que muitas vezes nós chegamos diante dele para buscar algo material e físico. E eu lembrava do texto daquela mulher samaritana que chega diante do poço e lá está Yeshua. E ela chega ali porque ela está em busca de uma água física. Isso foi treinado? Não. Uma água física. Mas estava ali diante dela uma oportunidade tremenda naquele tempo. Que oportunidade é essa que ela se depara naquele momento que ela está indo buscar algo físico para realizar uma necessidade física? Ali diante dela havia um tempo e um propósito disponível a ela, que era alguém que tinha para dar a ela muito mais do que a realização de algo físico, mas alguém que diz: se você soubesse o que está diante de você, se você soubesse o tempo que está diante de você, se você soubesse a realidade desse poço que está diante de você, não esse poço físico que você está indo em direção a ele, mas a realidade de um poço espiritual que está diante de você, você ia pedir água. E essa água não é uma água natural, é uma água que jorra vida. Eu estou falando para você porque talvez você esteja exatamente assim, indo em direção a poço, buscando o poço, buscando o que o poço tem para te dar a nível material.
mas nós estamos diante de um tempo, de um propósito conectado à realidade e à essência de um tempo que é muito mais profundo do que isso, de forma que vai realizar a sua necessidade física se você entender que há uma realidade espiritual diante de você nesse tempo. Foi nesse tempo, foi nesse mês que o povo de Israel estava caminhando em meio a um deserto. E eles sentiram fome, e eles pediram então comida, pediram algo físico, mas eles estavam conectados a um tempo, que a comida e o alimento que veio até eles, não foi um alimento natural. O que chegou diante deles foi uma coisa chamada maná. Por que aquele alimento foi chamado de maná? Porque vem da palavra manru. Manru é uma expressão. O que é isso? É a expressão que eu faço por algo que jamais foi visto. Um alimento que jamais foi conhecido ou desfrutado. Que chega a me deixar espantado. O que é isso? Manru. O que é isso? Jamais ninguém comeu algo igual. O que foi dado a eles e liberado e disponibilizado a eles foi um alimento sobrenatural, mas que ao mesmo tempo realizou, saciou, produziu vida, a necessidade de vida que eles tinham. Foi nesse mês que isso aconteceu. Não foi um alimento natural. Foi um alimento que inclusive Yeshua mais tarde vai virar para o povo e vai falar: olha, lembra daquele alimento que vocês comeram, que jamais comeram nada igual. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou esse alimento que não há nada que possa ser comparado, não há nada igual. Aquilo que eu posso trazer a vocês, se você se torna um em mim, comigo, porque comer é se tornar um com. É fazer com que aquilo se torne uma realidade única, faça parte do seu ser. Nesse mês também, foi um mês em que o povo também sentiu sede. Clamaram por água. E aí a água veio de uma rocha. A princípio você olha, parece algo natural, a água jorrar de uma rocha. Mas se você pega a história, você vai ver que o povo caminhava no deserto, e a tradição judaica vai dizer isso. O povo caminhava no deserto, e depois de caminhar muitos quilômetros, aquela rocha estava lá jogando água. E eles continuavam caminhando, e quando chegavam em outro lugar, a mesma rocha estava ali. E o povo de Israel diz, a tradição diz, que a rocha, Tissuro, acompanhava eles no meio do deserto, na caminhada do deserto. Aquela rocha não era algo natural. Aquela água não era algo natural, era algo sobrenatural. E essa é a realidade que nós estamos vivendo nesse mês, no mês de A que nós iniciamos. Talvez você esteja aí buscando uma realidade, conquistar ou alcançar algo material, meu amigo. Escuta nesse momento e nessa noite, o que o Senhor tem para você é algo sobrenatural, mas que vai saciar a sua necessidade, que vai trazer cura espiritual para você, que vai trazer transformação à sua vida. Não perca o tempo, não se deixe perder o foco daquilo que o Senhor está movendo nesse tempo. Ani Hashem Rofecha. Ele está dizendo: eu sou o Deus que te curo. É um tempo de, chamado também de Ziv, fala de resplandecer, fala de luz, fala de você ver e compreender coisas que até então você não via, você não compreendia. Luz faz isso. Se eu apagar tudo aqui agora, você vai ver algumas coisas, mas você não vai ver a totalidade.
mas com a luz acesa, quando a luz chega no ambiente, você vê até mesmo o pingo de uma vela no chão. Você percebe coisas que, se tiver sem luz, você não vai perceber. O Senhor está trazendo um tempo de luz para que você veja, compreenda coisas que você até então não compreende, não consegue alcançar. Cura, luz produzindo cura nesse tempo, dando a você capacidade espiritual para ver, para discernir tudo que está ao seu redor, uma capacidade para ver coisas que o homem natural não vê. É tempo de sobrenatural. Aleluia. E não tem como falar disso sem lembrar da história daquele cego. E o cego vai até Yeshua. Yeshua ora por ele. Ele volta, e aí? O que você está vendo? Eu vejo homens como árvores. Espera aí, vou orar de novo. Jesus falou. Vou orar de novo. Não está bom ainda, né? Ou faltou fé em Jesus, ou faltou fé no cego. E ele ora de novo. E agora, o que você está vendo? Agora eu vejo homens como homens. O que Yeshua fez ali é o que nós precisamos entender nesse tempo. Ele quer produzir primeiro uma cura espiritual, porque profeticamente, em todo o Tanar, em toda a Escritura, o homem é comparado à árvore. Primeiro ele traz a cura espiritual. A fé dele não falhou, a oração dele não falhou. Pelo contrário, ele produziu primeiro uma cura, uma capacidade de ver espiritual. De nada adianta você ter a sua visão natural restaurada e a tua visão, a tua capacidade de ver espiritual está cega. E assim ele traz primeiro a cura espiritual. E depois, agora você está pronto. Agora você está pronto para ver naturalmente. Porque há um fundamento em você, a capacidade para discernir. Porque há uma realidade espiritual na sua capacidade de ver. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, o mês que nós estamos vivendo. Compreenda esse tempo. Discernir o tempo é algo fundamental para a nossa vida. Isso é a mensagem que eu queria deixar para poder construir. E falando em discernir os tempos, estamos vivendo momentos que é fundamental a gente compreender onde nós erramos, como nós caímos, como nós nos desviamos. E se a gente fala tanto de techuvá, utiliza muito a palavra techuvá, é retorno. Retornar para onde? Ou retornar para o quê? E por não compreender, não discernir, e não ter clareza na direção que estamos indo, é por isso que muitos estão se desviando. Dentro mesmo daquilo que nós chamamos hoje de restauração, porque não sabe para onde estão indo, estão se perdendo, ultrapassando limites. Precisamos entender para onde nós estamos indo, que é restaurar. Retornar para onde ou para o quê? Muito se fala em restaurar ou retornar ao primeiro século. Não estou retornando ao primeiro século. Naquele primeiro século, onde Yohanan foi levantado da parte do Senhor e clamava dizendo: arrependei-vos, e falava com aqueles que seriam líderes espirituais: arrependei-vos. Um tempo de total corrupção do próprio templo. É esse o tempo que você quer retornar? É essa a realidade que nós estamos sendo chamados para retornar e para viver? Não!
Mashiach vem naquele tempo exatamente para trazer uma profundidade da realidade de como se vive verdadeiramente a Torá. Sabe por quê? Porque não estavam compreendendo, estavam desviados da verdade da Torá. Para onde eu devo retornar? Eu devo ir em direção não a um primeiro século, mas em direção à Torá. Remover aquilo que foi deformado no que diz respeito à vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que a história, na caminhada da história, nos desvios dos homens, acabou profanando e deformando. É para isso que o Senhor tem nos chamado nesse tempo, para vivermos essa restauração, para vivermos esse retorno à sua palavra. Por isso a gente separou esse tempo, decifrando o primeiro século, divergência e convergência. Uma jornada pelas origens do movimento messiânico e sua separação do judaísmo ao longo dos primeiros séculos. Passa para mim. Nós vimos aqui em estudos passados que Yeshua é judeu. Por mais que a gente não tenha o nosso ouvido preparado para isso, ou parece estranho, mas ele era judeu. Não só judeu, porque nasceu naquela terra, mas judeu porque ele frequentava a sinagoga. Ele cresceu em meio a uma família judia, com práticas de tradições judaicas. Nós já lemos algumas tradições e vimos ele cumprindo tradições, não estou falando nem de lei, mas de tradições. E nós vimos isso aqui nessa caminhada, e ele chega a ser alguém tão envolvido com o mundo judaico de sua época, que ele chega a ser convidado para fazer a leitura do Sefer, do rolo do profeta em um Shabat. Ele está em um Shabat e ele é chamado para fazer a leitura. Você acha que ele era um qualquer ali na sinagoga, em Nazaré, para ser convidado para fazer a leitura lá de cima e falar sobre aquele texto? Não era qualquer um. Era alguém que todos já sabiam que tinha um conhecimento, havia nele uma autoridade no que diz respeito a falar acerca das Escrituras, da Torá, porque desde pequeno as pessoas já ficavam assim: como é que pode esse menino tão novo falar com tanta autoridade como ele fala? E vimos que aquele é o meio que ele vive ali. Ele se apresenta então como Mashiach. E ali começa uma grande divisão, ou melhor, ali surge no meio, dentro do judaísmo, um grupo que continua sendo judeu, praticando as práticas judaicas da época, só que um grupo que para eles, aquele que estava ali naquele tempo era o Mashiach. Outros grupos não acreditavam que aquele era o Mashiach. Falamos aqui sobre os fariseus, esse grupo. Quem eram os fariseus? Será que todo fariseu é hipócrita? Vimos que não. Que nem todo fariseu era hipócrita. Nós tínhamos muitos grandes homens reconhecidos, fariseus. Nicodemos, Naquimon, Paulo. E Paulo, mesmo depois que reconhece Yeshua e se torna um seguidor, ele continua dizendo: sou. Ele não falou eu era. Ele diz: sou fariseu da tribo de Benjamim. Ele continua se identificando como um fariseu.
Vimos que fariseu era apenas mais um grupo que tinha na época, e em meio àqueles grupos nós tínhamos seguidores de Yeshua, pessoas que reconheciam Yeshua como Mashiach. Mas o que até então eles conviviam em seus debates, como sempre foi uma realidade. Isso não é algo estranho, debates em meio ao mundo judaico. Até hoje nós vemos isso. 30 da atual década. Yohanan e Yeshua. O Mashiach surge dentro do judaísmo, dando início ao movimento conhecido como o caminho, aberto também aos gentios. E aí eu queria ler um texto para começar. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 13, diz: agora, porém, vocês que estavam longe, foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias. Palavra que está voltado ao goim, ao gentio. Vocês que estavam longe, vocês foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, porque Ele mesmo é a nossa Shalom. De nós fez um só e derrubou a Meritzá, o muro de separação, o muro que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade em união consigo mesmo, e dessa forma trazer Shalom e reconciliá-la com Deus em um único corpo, ao ser executado na estaca como criminoso, matando desse modo essa inimizade em si mesmo. Também, ao vir, anunciou as boas novas de Shalom a vocês que estavam longe, e de Shalom aos que estavam perto. Notícias de que por seu intermédio todos nós temos acesso em um Espírito ao Pai. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros. Ao contrário, são concidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Yeshua não veio apenas trazer redenção, Ele veio fazer muito mais coisas, e uma delas, remover o muro da separação, fazendo que aquele que era gentio agora faça parte das promessas, das heranças, do propósito estabelecido pelo Senhor como um povo sacerdotal, que revela ao mundo quem o Senhor é. Ele veio operar, e Ele opera isso através do derramamento do seu sangue. Veio aproximar aqueles que estavam longe da comunidade de Israel. Alguns dizem que se nós estamos nos aproximando da comunidade de Israel ou da Torá, nós estamos negando a obra de Yeshua. Vocês já ouviram isso? O que esse texto diz é exatamente o contrário. Se eu nego a aproximação, é que eu estou negando a obra de Yeshua, porque diz que foi pelo derramamento do seu sangue que Ele promove essa aproximação. Concílio de Jerusalém, debate central, circuncisão, observância das leis mosaicas pelos gentios, aquilo que a gente vê em Atos, capítulo 15. Por que eu estou mostrando esse caminho aqui? Porque eu quero mostrar para vocês aonde acontece essa grande separação, cristianismo, judaísmo. Com essa abertura das boas novas aos gentios, os gentios começam a chegar cada vez mais para dentro, a se aproximar cada vez mais, e junto com eles vem também diferenças enormes de um povo pagão
que agora vem e precisa se adaptar a uma realidade que era desconhecida até então. Isso é importante a gente entender que está acontecendo. Por isso tem um concílio, porque eles falam o que a gente vai fazer com eles. Com esse povo que está chegando, tem que circuncidar, eles têm que cumprir tudo de uma vez só. E aí em Atos 15 nós vemos que nós temos 4 instruções que são preliminares. Olha, faça isso. As demais coisas, todo Shabat eles vão ouvir as leis de Moshe, eles vão aprender a Torá, e aí à medida que eles forem aprendendo, eles vão tendo a revelação e vão se adaptar à própria instrução do Eterno, e vão viver essa lapidação. É aquilo que nós chamamos aqui de leat, pouco a pouco. As coisas aqui não são impostas, mas precisam ser percebidas por cada um de nós. Cada um está no nível de caminhada, cada um está no nível de revelação daquilo que o Eterno trabalhou e falou com você pessoalmente. A palavra é ministrada, a palavra é lida, mas aquilo que o Eterno vai operar em cada tempo na vida de cada um, vai ser o tempo de cada um, pouco a pouco. O que é importante é que você ouça a voz do Senhor e realize aquilo que Ele fala a você e que Ele ministra a você no tempo de hoje. Ele conhece o tempo de cada um. Os judeus que creram em Yeshua como Mashiach foram aceitos no seio do judaísmo. E durante muitos séculos permaneceu assim. Com as suas diferenças, Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, ele vai chegar a dizer o seguinte, que a única diferença que existia naquela época para aqueles que eram conhecidos como do caminho, ou os Netzarim, para os outros, é que eles criam que Yeshua era o Mashiach. A única diferença. Todas as instruções, as regras, as leis, os tempos designados eram vividos por eles, tradições. Se você pega Atos, se não me falha a memória, no capítulo 2, no início de Atos, você vai ver, veja bem, Atos, os discípulos já tinham aprendido do seu mestre Yeshua, e você vê que os discípulos ali estão cumprindo uma tradição, sabe qual? Tinha uma tradição, uma halachá, que dizia quanto era o espaço que você podia caminhar no Shabat. E lá diz que eles caminharam o espaço que era permitido, do Monte das Oliveiras até ali a Cidade Velha, que a gente hoje chama de Cidade Velha ali. Isso era uma tradição. E eles estavam vivendo uma tradição, porque eles entenderam na época que aquela tradição era boa. Trazia valor ao Shabat, trazia riqueza e embelezamento ao Shabat. E aí nós vemos que Yeshua não veio criar uma nova religião. Ele não veio fundar uma igreja, mas era a mesma realidade judaica, mas ele se apresentando como Mashiach. E a própria cegueira do povo, no que diz respeito a não reconhecer ele como Mashiach, Romanos capítulo 11, vai dizer que foi o próprio Eterno que cegou o entendimento deles, que preservou apenas um remanescente, para que a mensagem chegasse às nações. Por amor a mim, por amor a você, eles foram cegados. Não todos, mas um remanescente judeu. O remanescente não era um gentio, eram judeus.
Quando nós pegamos e abrimos as Escrituras, você vê aqui judeus como autores. E eles são um instrumento inicial para levar e propagar essa verdade. E mais importante, que a gente precisa saber, que aqueles que foram cegados não foi uma cegueira total. Não foi uma insensibilidade total. Diz Romanos capítulo 11, que foi uma cegueira parcial. Não é permanente, diz lá que é temporária. Por isso, alguns aí dizem assim, por que vocês ficam lendo então literatura desses que não creem em Yeshua? Porque a cegueira deles não é total, eles continuam recebendo grandes revelações. E vê isso quem pega uma literatura e lê. Quem pega, por exemplo, a porção dessa semana, que fala sobre o processo de cura do Metsorá, daquele que tem uma aflição no corpo, de Saraat. Como que era o processo de cura que o Senhor estabeleceu? Diz lá, pega 2 pombinhos, mata um pombo, o outro pombo você segura ele, junto com ele você segura um pedaço de madeira de cedro, você segura um tecido escarlate e sopo, tudo junto, mergulha esse pombo vivo com todos esses elementos no sangue, e ele era solto no campo aberto. O que é isso, gente? Pré-figura da obra de Yeshua. Ele morre, então ele está pré-figurado no pássaro morto. Lá na obra sacrificial tinha um madeiro, tinha um isopo, tinha um tecido presente. E ele ressuscita, sai voando pelo campo. A obra de Mashiach, produzindo cura, removendo a nossa aflição, levando sobre si as nossas dores, a nossa lepra, o nosso pecado, a nossa impureza. Em 70 acontece a destruição do templo, início da diáspora. Judeus e seguidores do caminho espalham-se por todo o império. A entrada crescente de gentios aprofunda a ruptura com o judaísmo. Passa para mim. Mas existe um momento que criou uma grande tensão entre os seguidores de Yeshua, judeus, seguidores de Yeshua, daqueles que não eram seguidores. Porque naquela época, um rabino muito respeitado na época, chamado Akiva decide declarar Bar Korba como Messias. Aqui começa uma grande separação daqueles judeus seguidores de Yeshua dos demais judeus. Por quê? Porque estão dizendo que o Messias é outro, que o Messias é Bar Korba. Akiva chega a mudar o nome dele para relacionar ele com uma profecia que vai falar da estrela. No início do século II, o rabino Akiva proclamou Simão Bar Korba como verdadeiro Mashiach, o líder da revolta judaica contra Roma, 132 a 135 ali. Essa declaração acirrou profundamente o conflito entre os seguidores de Yeshua e os demais judeus. Reconhecer um outro Messias era uma ruptura irreversível. A tensão entre as duas comunidades tornou-se insustentável. A rejeição mútua do Mashiach se torna o grande divisor de águas entre os dois caminhos. Aqui começa uma grande ruptura. Estou mostrando isso para a gente ver como que o cristianismo chegou aonde chegou, separado de um judaísmo. Passa para mim. A realidade no final do primeiro século. Na verdade, a gente já vê no final do primeiro século, como que essa divisão começa a ficar demarcada, e como que essa rejeição ao judaísmo começa a aflorar.
Inácio de Antioquia, olha o que ele declara: é monstruoso falar sobre Jesus Cristo e praticar o judaísmo, pois o cristianismo não creu no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo. Você vê como é que a mente começa agora a se separar totalmente do judaísmo? Justino, vosso costume da circuncisão foi para que vocês, e apenas vocês, pudessem sofrer as aflições que agora são suas, para que apenas a vossa terra fosse desolada e suas cidades arruinadas. Homens, líderes de um cristianismo, as vozes dos primeiros líderes já sinalizavam uma separação ideológica profunda. O que antes era o caminho dentro do judaísmo tornava-se agora uma identidade à parte. Eu não sei se eu coloquei sobre o Didaquê. É importante a gente entender que isso já era uma realidade no final do primeiro século. Por quê? E aí um adendo que no outro dia me perguntaram sobre isso. Inclusive uma sinagoga me perguntou isso. Messiânico. Como que vocês entendem a Santa Ceia, Seudat Hadon, que muitos realizam uma vez na semana, toda semana, uma vez no mês, e muitos dentro do próprio judaísmo messiânico celebram essa Seudat Hadon com base em um documento do final do primeiro século chamado Didaquê. Ok? Alguns conhecem o Didaquê? Um documento maravilhoso, como todo documento histórico é maravilhoso, porque ele vai me trazer uma informação de como aquelas pessoas, ou um grupo de pessoas, ou em um determinado local, pensavam. Então tem um valor histórico, mas o fato de um documento ser do final do primeiro século, não quer dizer que o que contém nele esteja de acordo com a Torá. Você entendeu isso? Porque muita gente fala, mais um documento do final do primeiro século, e aí? Havia uma comunidade ali, de alguns judeus que migraram ali mais para perto do Egito, que viviam uma verdadeira mistura de cultura egípcia com judaica, cheio de profanação. Quer dizer que se tem um documento dali, aquilo vai ser verdade, é uma verdade apenas histórica, mas não necessariamente está de acordo com a Torá, e nós precisamos entender isso. O Didaquê, esse documento, fala de uma Seudat Hadon, que aí muitos interpretam e utilizam a chamada Santa Ceia do Senhor, e realizam essa Santa Ceia todo mês, uma vez na semana, o tempo que for. O fato disso estar descrito dentro de um documento do final do primeiro século, quer dizer que isso está certo? Não. Sabe por quê? O mesmo documento, chamado Didaquê, também utiliza uma fórmula trinitariana para o batismo, que não está de acordo também com a Torá. O final do primeiro século já havia deformações acontecendo, já havia desvios, já havia uma divisão clara ali naquele período. Quando nós falamos e vemos a ceia realizada por Yeshua, ele está realizando Pessah. E Pessah, segundo a instrução do Senhor, ela ocorre em um dia certo, definido pelo Senhor, uma vez no ano. Diz lá, no tempo designado pelo Senhor, dentro de um calendário estabelecido por Ele. Por isso que realizamos dessa forma, da forma que está escrita, uma vez ao ano. Yeshua disse, toda vez que vocês fizerem isso que está diante dele, pensa, faça, mas saiba de uma coisa, vocês têm que fazer isso em memória de mim, porque isso é uma pré-figura. Tudo isso que vocês viviam e celebravam todo ano é pré-figura de uma realidade que está diante de vocês agora. Esse cálice
é o meu sangue, a nova aliança, esse pão é o meu corpo, que foi partido por vós, moído. Passa para mim. Por que o judaísmo farisaico sobreviveu? Na verdade, nós vimos em episódios anteriores que haviam grupos naquela época. E nós citamos alguns grupos aqui. Um dos grupos são os saduceus. Quem eram os saduceus? Uma elite. E uma elite que estava dominando ali o templo e o serviço no templo, o serviço sacerdotal ali. Eles estavam ali à frente do templo. Esses eram os saduceus. Você tinha os fariseus, um outro grupo naquela época, inclusive se chama fariseu, porque a palavra fariseu quer dizer separado, porque eles não concordavam, porque os saduceus que estavam lá à frente do templo, o sacerdócio, eles não podiam estar naquela posição. Estava corrompido o sacerdócio, comprava-se inclusive a posição naquela época, para estar naquela posição. Um outro grupo que nós temos então são os fariseus. O outro grupo que nós temos ali, os essênios. Essênios são um outro grupo que, por não concordar com a realidade espiritual que estava ali, eles não fizeram nem que nem os fariseus ainda ficaram ali, iam ao templo, faziam o seu serviço. Os essênios foram para o deserto. Quem foi, ou um dia for a Israel, vai em um lugar chamado Qumran, o lugar onde viviam esses essênios, onde foram encontrados pergaminhos do Mar Morto ali. A última vez que nós estivemos lá, inclusive, tinha uma área que estava isolada, que tinha encontrado como se fosse um cemitério, lembra dessa? Um cemitério, provavelmente uma grande matança que teve ali, dos próprios essênios como vítima. Então temos os essênios e temos também os zelotes, aqueles que queriam tomar pela força, aquela coisa mais política, militar ali presente naquela época. Pelo menos esses grupos a gente tem aqui presente. O que você tem de judaísmo hoje não tem nada a ver com todos esses grupos, apenas com os fariseus. O judaísmo hoje, rabínico, farisaico, ele foi o único que permaneceu. Por que que ele permaneceu? Alguns vão dizer e vão contar a história de Alexandra, que ela gostava muito dos fariseus, ela é inclinada ali pelos fariseus e acabou fortalecendo esse grupo. Mas na verdade é algo claro, porque naquele tempo aconteceu o que? A destruição do templo. Se aconteceu a destruição do templo, o que acontece com os saduceus? Todo o serviço deles está relacionado à existência do templo. Acabou o sacrifício, acabou o templo, acabou o sacrifício. Os essênios sumiram da história, não prevaleceram. Oi? Saduceus, falei essênios. Saduceus. Então a destruição do templo, o fim do sistema baseado em sacrifícios. Os sacerdotes perdem um papel central. Acontece a diáspora, fortalecimento do judaísmo rabínico, fariseu, que se organiza como religião. E os essênios? Por que os essênios também somem do mapa? Porque eles eram um grupo isolado. E com aquelas grandes batalhas, inclusive nós vemos que chegou até os chamados últimos, que estavam em meio àquele período, lá Massada, que subiram para Massada, e acabaram se matando lá em cima para não ser dominado por eles. Lá tem uma história que é contada lá em cima, muito interessante, como é que eles realizaram esse ato. Então, os essênios sumiram porque era um grupo isolado que foi vencido e foi derrotado. O mesmo acontece com os zelotes que foram derrotados. Então permanece quem?
judaísmo rabínico fariseu, reorganizando a religião. Houve então a compilação da Mishnah, que é o resumo organizado da lei oral. Desenvolvimento do Talmud, Mishnah, que é a lei oral básica, né? Mishnah, e a Gemara, que é a interpretação e o aprofundamento dessa lei oral. Aqui é baseado então o movimento, o judaísmo rabínico fariseu, que é o de hoje, que você tem e encontra hoje. Já falei dos outros grupos, porque eles não sobreviveram. Passa para mim. Distorções e influência pagã. Já no final do primeiro século, documentos e práticas revelam desvios significativos em relação às raízes hebraicas do movimento. Já falei do Didaquê, do Seudat Radon e a fórmula trinitariana. Passa para mim, Gabriel. O império pagão influenciador. A deriva pagã. As comunidades cristãs abandonam progressivamente as práticas da Torá e mantêm costumes pagãos, distanciando-se do concílio de Jerusalém. Conversão de Constantino, uma disputa pelo trono. Constantino ora a Mitra e tem uma visão, vence a batalha e atribui a vitória ao Deus cristão. Inicia sua aproximação estratégica com a igreja. O que acontece aqui, gente, nesse período? Você vê que há um processo de distanciamento do judaísmo. O judaísmo passa a ser rabínico, farisaico e tem como base, né, o Talmud, a lei oral, a Torá, a lei oral como base. E aí você tem Mishnah e Gemara. Gemara, que é a interpretação. Isso passa a ser um fundamento da fé estabelecida por eles, não só a Torá. Chega a ponto de declarar que essa lei é superior à Torá. Isso não é dito por mim. Inclusive, uma coisa que a gente até pensa, a gente fala, não fala. Por isso que eu digo que a gente tem que ter filtro, gente, discernir as coisas. Nem tudo que vem de uma literatura, ela vem de Deus. Precisamos filtrar, e eu preciso falar isso aqui. Nós vemos muitas coisas maravilhosas dos sábios. Maimônides fala e traz muitos ensinos maravilhosos. Mas esse mesmo Maimônides fala, sabe o que? No Talmud você tem isso descrito sobre a lei oral, que aquele que não aceitar a lei oral, aquele que matar um que não aceita a lei oral como lei de Deus, esse precisa receber um grande prêmio. Declaração de Maimônides. Mas vamos lá. Começa esse grande afastamento, esse grande distanciamento. Cada vez mais se distanciando da Torá, dos ensinos da Torá, e se envolvendo agora com as práticas pagãs, porque muitos gentios entrando e trazendo com eles costumes pagãos ali. Vem o império, agora Constantino. Constantino era adorador do deus Mitra, gente, o deus Sol. E agora ele vem, vence a guerra, mas como que ele faz estrategicamente? Eu tenho grupos fortes aqui, eu tenho um paganismo, gentios, povos pagãos, e eu tenho aqui um movimento crescendo muito, agora sim vou chamar cristianismo, né? Crescendo, dissociado do judaísmo, de onde não deveria ter se separado, mas começa a se separar agora. E aí o que ele faz? Ele quer ter o domínio dessas duas grandes forças, e ele une isso. Ele pega paganismo, mistura a práticas cristãs, e aí começa a conduzir então os dois em meio. Aqui começa uma deformação, um paganismo, entrando inclusive nas celebrações, nas festas, em tudo que a gente tem até os dias de hoje. Em 312, nós temos a chamada conversão de Constantino, que nunca se converteu, continuou sendo politeísta, na verdade.
Constantino eleva o domingo a feriado romano, financia a construção de igrejas e torna a igreja o maior proprietário de terras da Itália. Igreja dos Apóstolos Santos, Constantino erige estátuas para 12 apóstolos e para si mesmo. Foram 13 estátuas dos 12 apóstolos e a dele ali assim. A dele era a maior de todas. Passa para mim. Pode passar. Separação demarcada nos concílios. Olha o que acontece nos concílios. Carta após Niceia. Não devemos ter nada em comum com os judeus, que não são nossos adversários, que são nossos adversários. Essa irregularidade deve ser corrigida, para que não tenhamos mais nada em comum com os parricidas e assassinos de nosso Senhor. Para você ver como é que está o pensamento e cada vez o distanciamento aumentando. Os assassinos, até hoje fala-se disso, né? Os judeus mataram Jesus. A mesma pessoa que fala que os judeus mataram Jesus, fala que ele morreu por causa dos nossos pecados. Quem matou foi o meu pecado e o teu pecado. Ele morreu por causa do meu pecado e do teu pecado. Eusébio, resumindo Niceia, não devemos ter nada em comum com essa detestável multidão judaica. Ore continuamente para que sua alma não seja manchada por prática de seus costumes. Concílio de Antioquia, 345. Se qualquer bispo, presbítero ou diácono ousar celebrar a Páscoa com os judeus, o concílio julga-os anátema pela igreja. Você vê como é que vai acontecendo o distanciamento, as decisões, o caminho que a igreja vai trilhando de afastamento, quando na verdade Yeshua veio para remover o muro de separação, fazer de ambos um só, viverem a Torá em plenitude. Olha o desvio que nós caminhamos. Passa. As decisões conciliares tornaram-se progressivamente mais radicais, criminalizando qualquer conexão com as raízes hebraicas da fé. Laodiceia 365. Se alguém for encontrado judaizando, que seja anátema por Cristo. Proibição expressa de guardar o Shabat e festas judaicas. Por que você pai fala, por que a igreja hoje não guarda Shabat? Por que não vive as festas? Por causa de toda essa história, de toda essa deformação, de toda essa ordem que foi chegando, gente. De França, clérigos não devem tomar parte nas festas judaicas. A separação litúrgica tornava-se lei eclesiástica. Niceia 2, 787. Aqueles que, aberta ou secretamente, mantiverem o Shabat, não participarão da comunhão, nem das orações, nem da igreja. Passa. Acabou? O que eu quis trazer? Gente, tinha mais coisa. Tinha coisa de Agostinho. Por que eu quis trazer isso para nós aqui? Porque nós vemos uma história de uma igreja que separou, de uma realidade, de uma revelação que foi dada a um povo que é um povo sacerdotal, onde a Escritura diz que a eles foi entregue os oráculos de Deus, que embora tenham sido cegados, Paulo fala lá em Romanos, a cegueira não é total e não é permanente, ainda há grande revelação que é dada a eles, e quando nós lemos a literatura, nós vemos essas revelações claras, inclusive o próprio Yeshua, claro, nessas literaturas, gente. E essa separação foi cada vez mais acontecendo. E em meio a tudo isso que tem chegado a nós, como que foi deformada a instrução do eterno, os dias, os tempos designados. Nós vivemos um tempo
que o Senhor tem nos chamado a retornar. Retornar para onde? Retornar para aquele judaísmo do primeiro século que estava deformado? Não. Continuar numa posição de uma igreja que sofreu uma deformação da instrução do Eterno em sua história? Não. Mas retornar à Torá do Senhor, a instrução do Senhor, respeitando sim o tempo de cada um, aquilo que o Senhor traz de revelação pessoal a cada um.